Olá, servidores. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2025. Estou aqui com a diretoria do Sindegás, aqui com o Elias, com o Antônio Marcos, e viemos aqui trazer informações sobre o julgamento da DI 6790 no Supremo Tribunal Federal. Nós acordamos hoje com essa notícia, do portal do STF, Essa ação, ela visou ali questionar a emenda constitucional 76 de 2020, que incluiu o nosso departamento, o DEGASE, no rol ali dos órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. A gente já vem lutando também porque é uma questão que o MP já tinha entrado com uma DI no Estado do Rio de Janeiro. Na sequência, o PSOL entrou com uma pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós tivemos que atuar juridicamente nessa questão. Foi sobrestada a ação do Ministério Público aqui no Estado, enquanto a de cima não era julgada. Então, nesse meio tempo, a gente vem trabalhando matérias para poder trazer a segurança jurídica necessária para que essa DI do Supremo Tribunal Federal viesse a perder o objeto, sobretudo na questão do SUSP, porque a gente já tinha aprovado o SUSP lá no governo Temer e a gente teve isso vetado e por poucos votos a gente não conseguiu derrubar o veto. Então, a gente vem trabalhando, o SUSP já passou em todas as comissões ali na Câmara, mas uma deputada também do PT atravessou um requerimento para o plenário. Então, isso vai ter que ser apreciado em plenário na Câmara para poder subir para o Senado. Então, a gente estava trabalhando muito numa questão de ganhar tempo, porque à medida que isso fosse aprovado, a gente poderia ter um argumento sólido para discutir uma coisa de mérito até, porque nós estivemos na semana passada conversando com o relator, com o ministro André Mendonça, sobre toda a complexidade do nosso departamento, do nosso estado, e ele ficou sensibilizado, mas ele deixou muito claro que era uma questão não de mérito, era uma questão de forma, da simetria. Por a gente não estar no artigo 144, a gente logo não poderia estar no 183 da Constituição do Estado. E a gente ainda não tinha esse elemento do SUSP aprovado para poder argumentar nesse sentido o mérito da matéria. Então, acabou que na última sexta-feira isso foi encerrado no plenário virtual e realmente foi declarada a inconstitucionalidade da matéria. Então a gente precisa falar um pouco sobre essas questões, porque a gente inclusive ali fez diversos argumentos que eram plausíveis. Por exemplo, uma inovação que, com o advento da emenda constitucional 103 de 2019, classificou o cargo do agente de segurança socioeducativo como de natureza estritamente policial, ou seja, para fins de aposentadoria, no regime próprio de previdência, no artigo 40 da Constituição Federal, nós somos um cargo de natureza estritamente policial. A gente estava figurando como amicus curiae, nesse processo do STF, nessa DI. Então, a gente também argumentou outras questões. O próprio artigo 144, nos seus parágrafos ali 6º e 7º, diz que os estados podem promover suas políticas de segurança pública. Então, a gente tem também julgados aqui de greve do presidente do Tribunal de Justiça, onde ele diz que a gente não pode fazer greve por afetar gravemente a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos leis também aqui infraconstitucionais que falam que a gente pode sim ser tratado de maneira paritária com a segurança, porque os legisladores do Estado do Rio de Janeiro entendem a realidade fática do DEGASE. Eles sabem quantos agentes são assassinados. O sindicato há 10 anos vem trabalhando dentro da Casa Legislativa. Então eles não cometeram nenhuma irresponsabilidade ao votar essa emenda constitucional 76 de 2020. Porque a gente tem muitos elementos práticos, porque esses internos que estão dentro do DEGASE não são aqueles de ato infracional não gravoso, muito pelo contrário,
são aqueles que pela própria central de vagas só entram devido à extrema periculosidade deles para a sociedade, seja um latrocida, né, que tira o carro de um cidadão, tira a vida de um cidadão de bem, até por um celular, enfim, ou é um estuprador, ou ele é um braço armado ali do tráfico de droga, ou é da milícia, a gente vê a guerra que é o Rio de Janeiro. Então, todas essas questões estão na nossa peça como Amicus Curiae, assim como nós despachamos com o ministro André Mendonça na tentativa de sensibilizá-lo que essas questões precisavam ser pensadas pelo STF, enfrentadas, né? Porque hoje não temos mais o ECA de 1990, o perfil do interno que está dentro do Degase hoje não é mais aquele de mais de 30 anos atrás. Nós temos o crime organizado hoje muito afrontoso ao Estado de Direito. Temos visto isso todos os dias nos jornais. Tivemos agora, há menos de um mês atrás, o nosso companheiro Carvalho, nosso irmão, assassinado, que foi reconhecido na linha amarela e foi fuzilado por ser um agente do Degase. Nós temos o nosso colega, nosso grande amigo, saudoso, Tiago, carinhosamente conhecido como Tiago PQD, foi assassinado em serviço, comprando material ali no Complexo Ilha, por um ex-interno, que hoje, maior de idade, cumpre prisão, pena, né, pelo assassinato do nosso amigo. Então essas narrativas que a gente não morre em decorrência da função, são mentirosas, são de gente que não tem escrúpulos. Pessoas que criam uma resolução, como a resolução 252, que foi aprovada no mesmo dia que a gente passou o porte de arma no Senado. É uma medida clara de afronta, de correlação de forças, para poder que a gente não consiga avançar no Congresso Nacional naquilo que a gente pede minimamente, que é o bem maior, a tutela maior é a vida. Então, a vida é um bem negociável, mas para esse povo não, como a gente conversou com a ministra dos Direitos Humanos, ela falou que em toda profissão morre trabalhador. Então eu perguntei para ela se era admissível, dentro do sistema socioeducativo, para o Ministério dos Direitos Humanos, morrer trabalhador, sem EPI, né, porque é o que o CONANDA, para quem não sabe, é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos. Então, ele é um órgão deliberativo, mas não legislativo, né? Então ele exorbitou muito nessa resolução 252. Exorbitou a esfera do poder legislativo porque ele legislou. Invadiu a competência dos entes federativos porque está querendo desmontar a máquina pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, tem uma questão de inconstitucionalidade, de ilegalidade e de falta total de razoabilidade das pessoas que deliberaram essa matéria e estão tentando nos impor. São ações integradas, coordenadas, porque o Dr. Rodrigo Azambuja, no mês de dezembro, ele estava participando de uma audiência chamada Avanços e Possibilidades da Política Socioeducativa do Estado. Isso foi no dia 2 de dezembro de 2024. E ali tinham servidores do Degase também. E isso foi presidido pelo partido PSOL, que é o mesmo que entrou contra a nossa emenda constitucional no Supremo Tribunal Federal. Então, esses servidores fizeram uma denúncia que a nossa ADI já estava criando, por arrastamento, uma lei orgânica também no rol da segurança pública. E na linguagem deles, isso era uma coisa ideológica de extrema direita. Enfim, quando na verdade nós estamos discutindo aqui uma questão classista. Mas eles não respeitam isso, eles não respeitam o sindicato, não chamaram a representação de classe para essa audiência pública. Estavam ali militantes, sejam eles com mandato ou servidores do Degase que lá estavam. E no dia seguinte, o defensor público Rodrigo Azambuja, com mais 2 defensores, peticionou o ministro André Mendonça para que, usando uma jurisprudência do Estado do Acre recente,
que também decretou inconstitucionalidade lá, também da segurança pública na Constituição daquele Estado. Então ele peticionou a urgência do ministro André Mendonça pautar essa ADI, porque tinha um risco iminente de uma outra norma inconstitucional ser criada, né, que seria a nossa lei orgânica, que a gente vem tratando com muito cuidado junto ao DEGASE. Enfim, os nossos próprios servidores fizeram a denúncia, isso está na peça, né, da Defensoria. A pessoa que fez a denúncia, né, são pessoas que rotineiramente atacam o sindicato, o trabalho do sindicato, isso está claro no vídeo. E, infelizmente, esse serviço é o que a gente vive no dia a dia. Não basta ter que lidar com a hipocrisia de políticos que não estão aí para a nossa vida, né, que não vão no nosso enterro, que não vão ajudar a família, a amparar a família de quem teve um ente querido com a vida ceifada pelo crime organizado, mas a gente ainda tem que lidar com os próprios servidores do órgão que jogam contra. Então a gente queria somente falar, deixar isso claro, não passa despercebido por nós, isso são ações coordenadas. No mesmo mês de dezembro, o doutor Rodrigo Azambuja ataca a nossa ADI, e agora julgada inconstitucional. A doutora, né, Pagan também entrou aqui com uma ACP, uma ação civil pública, já exigindo a resolução 252 ser colocada em prática. A gente conseguiu lá que ela não tivesse, né, entramos também com uma amicus curiae, ela não teve a tutela de urgência antecipada e vai ter uma audiência no dia 13 de março. Então vai estar lá o sindicato defendendo que a gente precisa do eixo de segurança, a gente precisa que para ter a política pública da ressocialização, o ambiente seguro, o ambiente controlado, para que as atividades possam acontecer. Só uma pessoa que não tem um mínimo de consciência possa imaginar que um sistema como o DEGASE pode funcionar sem segurança. Ou, como nos termos da própria ação civil pública, que a polícia militar tenha que entrar para controlar a rebelião. Ora, será que é melhor a gente perder um agente de segurança socioeducativo que faz intervenções técnicas especializadas com o uso da força controlado no seu patamar máximo com o espargidor, ou o batalhão de choque, que entra com gás lacrimogêneo, bala de borracha, e, em última análise, na sua pirâmide maior do uso da força, o armamento letal. Então essas pessoas não sabem quem estão defendendo, porque eu acho que nem mesmo os internos eles defendem. São ideias absurdas de quem não quer ver um sistema socioeducativo profissional, um sistema socioeducativo que tem condição de cuidar de si mesmo. Então a gente repudia todas essas ações e tem um recado para a categoria. A solução para o nosso caso é como aconteceu com os nossos irmãos da Polícia Penal. Em 2001 também, a Constituição do Estado deles, existia a Polícia Penitenciária, foi decretada inconstitucional. Eles tiveram o porte de arma também, que era por um decreto estadual, que caiu com a lei do Estatuto do Desarmamento. E só em 2014 eles conseguiram entrar na lei. Então, o que está acontecendo com a gente no âmbito estadual também já aconteceu com nossos irmãos da SEAP. Mas eles lutaram 20 anos naquela casa. Nós estamos aí com 10 anos aí, né, de luta e muito próximo das nossas pautas. A gente precisa agora sim fazer nossa mobilização. A gente já está marcada pelo CONASSE, FENASSE, no dia 9 de abril. 9 de abril a gente vai estar no Congresso Nacional, fazendo lá a reunião da nossa frente parlamentar, onde temos mais de 200 parlamentares nos apoiando. A gente precisa colocar a categoria a nível nacional, dentro do auditório Nereu Ramos, dentro do plenário da Câmara e, quiçá, outras movimentações que faremos no dia. Será um dia inteiro de luta. Então a gente precisa mostrar para o parlamento a nossa necessidade. Então a gente desde já convoca a categoria e conta com vocês, porque colocaremos um ônibus para sair daqui na véspera, no dia 8 de abril, tá? Às 10 horas da manhã, ainda vamos divulgar o local, tá? Mas contamos com a categoria, porque a gente tem que entender o cenário, a correlação de forças, que existe o verdadeiro cabo de guerra. Da nossa parte não é ideológico, da nossa parte é fático. Quem vive o sistema socioeducativo na ponta vai saber do que eu estou falando.
Mas aqueles hipócritas que votam resoluções absurdas e irresponsáveis nunca vão entender, porque estão ali vivendo de ideologia, estão vivendo de politicagem. Então, desde já, agradeço, peço desculpa pelo vídeo longo, né? E fica aqui o reforço para a nossa mobilização, pois somente a luta vai mudar a nossa vida. Vamos em frente. Força e honra!